tratando, no capítulo do Evangelho que nos cumpre hoje abordar, de um tema muito interessante e bastante essencial para os momentos que estamos vivendo. Trata-se do capítulo que fala sobre a pureza, para o qual nós procuramos trazer nesta noite uma história contida no livro Contos desta e doutra vida. Este livro que você pode ver no zoom que a câmera está dando. Contos desta e doutra vida, Francisco Cândido Xavier recebeu estas histórias do espírito Humberto de Campos, que assina a obra pelo pseudônimo Irmão X. Começaremos então meditando sobre estas questões com a ajuda de Humberto. Narra-nos um episódio autêntico que certo orientador do mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para uma determinada cidade. Um sábio, não é? Um israelita bastante idoso e sábio tinha um discípulo e mandou este discípulo, que era muito competente e que tinha muito talento para interpretar as escrituras antigas naquilo que os profetas falavam, mandou-o para determinada região, uma cidade, cujos habitantes eram perversos, chafurdavam nos vícios, estavam doentes de todos os tipos de doenças físicas e morais, e enviou esse discípulo com uma recomendação, a de que ele ajudasse essas pessoas a se tornarem melhores. 10 anos se passaram, desde que o discípulo deste sábio israelita saiu da sua presença e dirigiu-se ao cumprimento da tarefa. E porque as notícias lá do lugar, daquela cidadezinha pervertida, fossem cada vez mais inquietantes, 10 anos depois, o guia do povo, o sábio israelita, chamou aquele que ele havia enviado, que diante da suprema sabedoria do seu tutor, se apresenta numa atitude bastante submissa, vem da cidade e se prostra diante do sábio, mostrando na sua túnica lirial, na sua túnica de um branco esplêndido, e no semblante bastante emagrecido pelos jejuns, que ele, o moço, mesmo 10 anos depois, continuava fiel observador da lei, em tudo aquilo que a lei antiga mandava, em todas as disciplinas dos ensinamentos israelitas. Então, o velho que o havia enviado começa a lhe perguntar algumas coisas, e diante dessas primeiras interpelações, o discípulo respondeu em tom grave, em tom sério: mestre, o senhor me mandou para lá, um lugar bastante ruim, cheio de vícios. Para dar exemplo de virtude, eu retirei-me para o campo, onde todos sabem que eu moro, que eu existo. Entendo, disse o mentor. Sim, a solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, meu filho, se você não se liga às criaturas humanas, como é que você pensa em ajudá-las? E o entendimento entre os dois continuou. Bem, mestre, para não errar, vivo em completo mutismo. O que é mutismo? Não fala nada com ninguém. E enquanto estou em silêncio, oro fervorosamente. Então, não falo.
e o pensamento está preso à oração, isso me impede de errar. Medida essencialmente importante, disse o mestre. Mas ainda que tenhamos de aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Não adianta ficar mudo. Bem, mestre, para mostrar a todos a pureza dos meus sentimentos, eu me visto exclusivamente de branco. Ando somente vestido de branco. Porque o branco é a cor da pureza. E então todos sabem que eu estou esforçando-me para atestar-lhes um caminho de pureza. Costume honroso, respondeu o mestre. No entanto, isso não deve impedir que a nossa roupa se suje no trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada em determinado momento que se faça oportuno. Mestre, para manter então a minha pureza e as tradições da nossa crença, minhas refeições são apenas de ervas, só como verdura, não como carne. Hábito excelente, respondeu o mestre. Contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar, não fugir dos sistemas da alimentação comum, embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir aos desregramentos. Usando a carne, o leite, os ovos dos animais e as folhas, os frutos e as raízes das plantas, tão somente na cota indispensável à manutenção da sua existência. Comer só erva é excelente, mas para quem vai ter tanta coisa para fazer, tanto serviço para prestar, você precisa alimentar-se de forma a que tenha a saúde adequada, devendo, entretanto, evitar o abuso em qualquer uma destas áreas. Usando a carne, o leite, os ovos dos animais e as folhas, os frutos e as raízes das plantas, tão somente na cota indispensável à manutenção da sua existência. Mestre, durmo sem qualquer agasalho, para fustigar, para bater de frente, para açoitar as tendências inferiores do meu espírito. Autoflagelação. Louvável propósito, respondeu o mestre. Mas, na preservação da saúde orgânica, é justo repousar nos moldes da maneira que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo tenha maior rendimento, para que você tenha também um rendimento mais profícuo, mais rico. Que adianta você dormir ao relento, contrair uma pneumonia e ficar o resto do mês, ou 2, 3, 4 meses doente, sem poder fazer nada. Então, é preciso preservar a saúde orgânica, repousando nos modos adequados, como uma pessoa normal repousa, a fim de que a vida no seu corpo ofereça o maior rendimento que ela puder. Faço, porém, muito mais, disse o rapaz. A minha cama, o meu leito, ele é todinho revestido de pregos, castigando as volúpias da carne. Não era faquir, mas estava treinando. Dormia em cima de pregos, se é que conseguia. Para com isso, qualquer tentaçãozinha que a carne estiver, numa virada maior, ai, já esquece da tentação e se lembra da dor, do sofrimento. Nobre intento, sem dúvida, meu filho. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vazia, do que você dormir em cama de prego e se machucar. Combata seus defeitos servindo os outros. Porque de verdade, os que estão ao nosso lado, às vezes são espinhos na nossa carne, são pregos no nosso caminho. Silenciando o pupilo,
o chefe indagou: e a tarefa que eu dei para você fazer? E a tarefa? Você fez? Mestre, replicou o rapaz desapontado, sinceramente devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomaram todo o tempo. Ficava mudo, só andava de branco, não me sujava, comia só erva, dormia em cama de prego, dormia ao relento, ficava no campo. Então, para demonstrar as virtudes, gastei todo o tempo. 10 anos. O velho orientador olhou para ele e, aproveitando da sua boa vontade, mas da sua ingenuidade, disse a ele assim, dirigindo-se a um canto, onde estava um soberbo animal que batia sua pata contra o solo, porque estava ferido. Meu filho, disse o sábio, você está vendo este animal? Dizendo ao rapaz, com bastante bondade, este animal mora no reino da natureza. Você mora no campo. Ele também mora no seio da natureza. Ele também não se expressa em nenhuma linguagem. Do mesmo modo que você é mudo, ele também não fala. Na verdade, o animal não estava doente, ele tinha trazido um doente, que alguém tinha posto em cima, para esse doente ser tratado. Você vê que este animal, ele tem uma pelagem todinha branca, não tem nenhuma mancha. Está vestido todinho de branco, numa pureza, a cor da neve. Você pode ver também que ele só come erva. Só come verdura. Que ele dorme ao relento. Porque também dorme na chuva, no sol, no frio. Que ele, diferente um pouco de você, que dorme em cama de prego, ele vive com o prego cravado nos seus cascos. Ele pisa em pregos para poder andar. E, no entanto, meu filho, ele não passa de um cavalo. Mesmo assim, sendo um cavalo, fazendo exatamente as mesmas coisas que você faz, ficar isolado, não falar com ninguém, vestir-se de branco, comer só erva, andar calçado com cravos, mesmo assim, ele é companheiro dos viajantes fatigados. E ainda agora, acaba de trazer até nós um mercador prestimoso que estava sepultado pela areia. Em seguida, o sábio israelita foi para o interior para confortar o recém-chegado, deixando o aprendiz meditando quanto à inutilidade de uma virtude vazia. Capítulos que, na palavra de Humberto de Campos, nos ensinam como nós temos virtudes que muitas vezes deixamos de usá-las, nos contentando com aparências, nos contentando com faz de contas, quando de verdade o Evangelho nos educa no capítulo desta noite, o capítulo 8º, cujo título, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque estes que têm puro o coração verão a Deus. Mas mais do que este verão a Deus como algo que nós imaginamos imediatamente como uma atitude visual,
como algo que os nossos olhos poderão captar como uma imagem, o que não é muito condizente com o conceito de elevação divino em relação à nossa inferioridade. A pureza faz a gente sentir Deus na nossa medida. É muito diferente de ver simplesmente, ou do conceito que a gente faz, de uma visão, que a gente vê muitas vezes, como a gente admira uma pessoa que tem virtudes que todo mundo conhece, de bondade, a gente admira e a gente fala dela, a gente a vê, mas não temos nada com ela. Não temos nada a ver com ela. Nada do que ela faz repercute em nós. Apenas admiramos como alguém que passeia por um museu de cera. E olha o fulano, olha o Beltrano, olha essa pessoa, meu Deus! Nesse sentido, não podemos confundir esta capacidade de ver Deus, a que Jesus se refere com, de verdade, entender, sentir, estar com Ele. A única forma de conseguirmos isto é aprendermos o que significa essa pureza, que está muito longe, muito distante das aparências, muito distante de nos embrenharmos na solidão do isolamento, no claustro do afastamento, dos vícios, da maldade. Muito diferente de não abrirmos a boca para guardarmos silêncio e não corrermos o risco de falharmos pela língua. Muito diferente esta pureza de nós nos vestirmos de branco. E sem nenhuma crítica às religiões e aos lugares onde se adotam roupagens específicas, é de uma obviedade tão grande que nós nos espantamos com determinadas escolas religiosas que elegem cores para simbolizar coisas. Mas não coisas ligadas à higiene, como é o caso de quem é médico, quem é enfermeiro, quem é da área de saúde, que usa o branco por uma tradição específica, mas uma causa material. Ah, mas é que a gente usa o branco para padronizar para todo mundo. Podem dizer alguns líderes de determinadas religiões, sobretudo falando especificamente da doutrina espírita. Como é comum nós observarmos em algumas casas, que todos têm que ir de branco. E às vezes pessoas vêm ao tratamento espiritual aqui em nossa instituição, todas vestidas de branco. Para quê? Não é porque o branco é uma aura diferente, não importa. Não importa. Porque não é isso que vai mostrar se você está preparado para as bênçãos divinas. Não importa que cor de roupa você use, com essa desculpa de que não, o branco é pureza. Não. Está bem claro no Evangelho que esta realidade depende da nossa essência. Porque todas estas pessoas que entram nesses grupos religiosos e acham que vestiram a roupa e já estão prontos, são pessoas iludidas, imaginando que porque tem a roupinha branca, agora eu estou pronto, posso ser passista, posso trabalhar no atendimento das pessoas. É o jaleco que vai interessar? A cor dele? Quando nós aprendemos com os Espíritos que esta pureza é de dentro, é da alma, não é da roupa. Então nos causa muita estranheza, conquanto respeitemos os que escolhem esse tipo de caminho, porque isto é incongruente, porque isto é mentiroso.
Porque não se deveria confundir a cabeça de trabalhadores que passaram o dia todo esquecidos de serem disciplinados, de serem bons, de falarem o bem, de fazerem o bem, e aí de noite, plim, como se fosse o super-homem, entra na cabine telefônica e veste a roupinha branca, que agora, é a hora de eu tratar dos outros. Agora eu sou passista. Leiam o capítulo do livro Herdeiros do Novo Mundo, onde uma médium, Meire, tem um dia um pouquinho atribulado. Lúcio fala sobre isso. Naturalmente não está preso aí às contingências da cor da roupa. Então, adianta alguma coisa o indivíduo vestir-se de branco, como fala a história de Humberto, e carregar o interior negro, como fala Jesus nesse mesmo capítulo, chamando os fariseus de hipócritas, porque eles eram como os túmulos, brancos por fora e podres por dentro. Isso é do Cristo, isso é do Evangelho, que deveria estar na consciência dos trabalhadores e dos dirigentes de instituições, a fim de que não criasse na mente dos seus dirigidos a ilusão mentirosa e acomodada de que já vestiu branco, já está preparado para ser o passista. Não é claro que eles explicam que a pessoa tem que fazer um trabalho de purificação, que ela tem que ser melhor, parará. Mas o hábito do cachimbo faz a boca torta. E as pessoas começam a confundir a roupa que vestem com aquilo que deverão ser, e ainda não somos. Ai, você é espírita e come carne. Ai, eu já não como mais carne vermelha. Que bom, economiza bastante. Faz um bom regime para você mesmo, evita certos problemas. Mas vamos parar com essa tolice, com essa idiotice, principalmente no movimento espírita, de imaginar que a pureza signifique você não comer carne. Que é isso que Jesus está falando, que para você encontrar-se com Deus, você não comeu carne como esse coitado aí dizia que não comia. Nós fomos enviados para a terra, como este sábio israelita enviou um discípulo para uma cidade perversa, para uma cidade de gente difícil, para um mundo onde há iniquidade a toda ordem, em toda parte. E vamos achar que a nossa função na terra é comer verdura, é ser religioso, de ajoelhar, de fazer o sinal da cruz, é andar vestidinho de branco. E passamos 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos num corpo, e o mundo continua pior, ou vai piorando à medida em que a gente vai vivendo. Então, essa conversinha, é claro que é uma decisão individual, que se deve respeitar. Quando você luta contra a violência contra os animais, para que ele não seja uma indústria da morte. Mas que você tenha escolhido fazer isso, tenha cuidado para não julgar os outros impuros porque comam carne. Porque ainda precisam disso. Porque ainda nutrem-se daquilo que a divindade deixou que servisse as pessoas como alimento. Porque continuamos a ouvir Jesus. Quando chega na casa de um fariseu, que o convida para almoçar e se senta à mesa. E a primeira coisa que o fariseu pensa, muito puro que era, como é que esse homem vai se sentar à mesa sem ter lavado as mãos? Por que essa preocupação? Tem garfo, tem faca. Pode comer com o garfo e com a faca. Não é? É estranho que o fariseu tenha preocupação que Jesus lave as mãos antes de comer. Não é estranho. Naquela época não havia garfo e faca.
A comida, em geral, era usada com as mãos. Então você, com a mão que você veio da rua, se servia e comia. E havia um rigor da lei antiga que falava da necessidade de você limpar-se, limpar as mãos antes de comer, que Moisés incorporou a tradição de religião, de ordem divina, para obrigar um povo rebelde a usar estes hábitos, como também o caso de não comer carne de porco, por exemplo. Uma carne bastante indigesta, bastante calórica para um povo que ia andar no deserto. Algo que poderia trazer, inclusive, muita enfermidade para eles, naquelas condições adversas. E então surgiu a tradição de que o porco é o animal do Satanás, do demônio, que é a carne suja, a carne impura. Porque este povo ignorante naquela época acreditava só nessas coisas. A mesma coisa, vai lavar a mão. E então o fariseu pensa, esse homem sentou aqui e nem lavou a mão. Aí o Senhor lhe responde: vós outros, fariseu, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Uma das passagens que Jesus alerta a respeito dessa questão. Outra fala daquilo que nós colocamos da boca para dentro. Aquilo que entra pela boca não é o que torna o homem impuro. O que torna o homem impuro é o que sai da boca, porque vem do que tem no coração do indivíduo. Escutai e compreendei bem isto, diz Jesus ao povo. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Comer carne branca, vermelha, amarela não é o que torna o homem impuro. Ainda que seja interessante a opção das pessoas pelo vegetarianismo, que façam isso por conta delas e que não rotulem os outros só para dizer: eu já sou melhor que o fulano. Imagina, ele come carne. Será que é nisto, só nisto, que você pode dizer que é melhor do que ele? Então, estas são condições que nós encontramos Jesus atacar no Evangelho. É preciso, portanto, parar de fazer de conta que queremos ser puros, usando esses artifícios, que é o que a gente adora. Isto todos nós trouxemos das nossas ancestrais reencarnações na igreja, de onde somos todos oriundos, que nos fantasiamos de religiosos, alguns dos quais até hoje vivem nessa fantasia de fazer de conta que são bonzinhos porque foram na missa, de que cumpriram o dever porque confessaram, tomaram a santa partícula, pagaram o tributo a Deus, estão limpos. Não podemos imaginar que um capítulo tão rico e um ensinamento tão nobre como esse que Jesus deixou para nós e que lhe custou a vida, possa ser malbaratado dessa forma tão irresponsável por aqueles que se dizem cristãos na terra. Sobretudo por aqueles que se dizem espíritas, que têm reduzido
tais ensinamentos, a um conjunto de regrinhas, que outra coisa não fazem do que separar uns dos outros. E os muito puros, porque só andam de branco, porque só vestem o branco, porque não comem carne, só comem verdura, olham para o seu semelhante e dizem, ai, tadinho dele, tão obsedado, ainda come carne. É de dentro do coração que vem a maldade. É de dentro de nós que surgem estas coisas. O importante é que essa pessoa que não come carne, que come verdura, que só veste de branco, se ela não fala mal dos outros, se ela não conta mentira, se ela não cobiça o que não lhe pertence, se ela não planeja certas coisas, se a conduta dela no seu serviço, no seu trabalho, no ganha-pão é honrada. Ah, aí sim. Comendo ou não comendo carne, isto pesa na pureza com a qual você identifica a vibração celeste. Acreditam alguns de vocês que no dia do julgamento, fazendo de conta, como diz a Escritura, que vai chegar um momento especial em que o Senhor vem e separa as ovelhas dos bodes, entre os relatórios que vão ser apresentados e as perguntas do questionário para se identificar quem vai para a direita, quem vai para a esquerda, está lá, você comia carne? Você andava de branco? Se for por isso, todos os médicos estão salvos. Pai de santo também. Você pode beber sangue de galinha, mas está de branco. Em qualquer um desses rituais aí que o povo use branco, de qualquer uma dessas seitas, religiões que dizem que existir por aí, padeiro também vive de branco, dentista. Toda a área de saúde está salva. E ainda se for vegetariano, nossa, já vai ser quase Deus. Essas são realidades que nós precisamos acordar. Bastando entender o que Jesus falou a respeito de uma pureza que não pode ser confundida com a pureza que os bichos têm naturalmente. Como é o caso do cavalo. Aqui se refere à tradição aqui da história de Humberto de Campos. Mas nós adoramos um ritualzinho. Trouxemos esse costume. Muitas pessoas não gostam do espiritismo. Sabe por quê? Porque não tem ritual nenhum. Não tem. Não tem aquele negócio que o cara fala, amém, e todo mundo, amém. Não tem aquele negócio que o cara fala, vamos então agora repetir tal coisa. E o povo repete 3 vezes a mesma coisa. Ninguém sabe por quê, mas todo mundo repete. E acha que é isso? Não tem. No espiritismo não tem casamento. E como não tem casamento, não tem tambor, corneta, violino, não tem aquela encenação toda, aquele tapetão vermelho, a noiva de branco, grávida ou não, mas de branco, para lá e para cá. E todo mundo fazendo, a melhor roupa para ir num teatro. Por mais que sejam sinceros os votos de quem vai dizer que ama. O espiritismo não tem batizado. Para que serve o batismo? Nem os católicos sabem. Nem os que vão na igreja, que acham que é preciso batizar o filho, entendem para que serve o batismo. Ah não, é porque assim ele não vai morrer pagão. Você sabe o que é pagão? Ah, mas não, pagão é uma coisa feia, que vai para o inferno. Não, pagão não é nada disso. Pagão era uma palavra latina que dizia respeito a quem vivia no campo, a quem era camponês, que tratava da natureza, que plantava e que dependia das leis da natureza para colher os frutos da terra. Semeava, dependia da luz do sol, dependia da primavera, do verão, para ter no outono a colheita e garantir-se no inverno. Paganos eram os que viviam no campo.
Diferente dos que viviam na cidade, submissos a certas tradições, os que viviam no campo ligavam-se aos deuses da natureza. Por isso, eram chamados de pagãos pelos religiosos. E você ser batizado, quando você beber, vai impedir que você seja pagão, no sentido a que eles atribuíam? Ser um herege? Ser uma pessoa que não aceita as leis da igreja? Ah, não sei. Faz 3 dias que nasceu. Ainda não fala nem gugu dadá. Já batizaram o cara? Quem diz para ele que ele quer ser isto? Não, é que a gente é, ele também vai ser. Ora, poucas pessoas depois que crescem, poucas, não começam a ter uma outra conduta daqueles que os criaram, pelo menos em matéria de fé. Começam a querer conhecer mais coisas e procurar outras coisas. Este era o sentido do batismo de João. Lá no Rio Jordão, quando a pessoa adulta tinha noção do que ela queria, era verdade o que ela queria, e ela queria demonstrar para toda a comunidade que era com sinceridade que ela aceitava uma nova forma de entender a vida. Ela se apresentava a João. E João, então, simbolicamente, mergulhava nas águas do Rio Jordão com a ideia de que aquele homem velho, aquele homem defeituoso, aquela pessoa que tinha muitas coisas erradas, fosse lavada pelo rio e o rio levasse embora, daquele momento em diante, as coisas feias. Era uma demonstração de pureza de intenções que cada pessoa livremente dava, por sua espontânea vontade. Tinha um fundamento, ainda que simbólico, naquela época. Mas depois começou a acontecer o quê? A hegemonia clerical. E todo mundo tem que ser cristão à força. Ou morre, ou pela espada, é passado, ou se converte. E já que todo mundo tinha que se converter tão puramente assim, a esse preço, era obrigação das pessoas batizar os seus filhos, para que eles já nascessem desde pequenininhos, sem saber o que era a vida, já como batizados, para não ter problema de ir para o purgatório. Se morresse de repente, já estava batizado, protegido. Mas pelo quê? Por um óleo na cabeça? Que poder tem isto diante da convicção da alma? Como é possível que alguém, mesmo ritualmente falando, sacramentalmente falando, pela ação de alguns sinais de cruz que faz com óleo na testa de uma pessoa, ainda criança, ainda bebê, possa fazer diferença na vida dela? Possa fazer com que ela, ao crescer, não seja um bandido, não seja um estuprador, não seja um malfeitor, seja um homem de bem. A cristandade é bastante rica nesses rituais. E onde estamos no mundo? Todas as milhões de pessoas que morreram nas guerras humanas se diziam religiosas, tinham sido batizadas em alguma religião qualquer. Onde está a pureza daquilo que o Senhor pede? Que a gente tenha coragem, tenha convicção de assumir. Por isso é que é importante a gente parar de fantasiar. Não parar de ir na igreja, mas parar de ser um boneco de igreja. Não parar de trabalhar na casa de oração a que você se devota, mas a dar mais atenção aos sentimentos, de onde partem as vibrações de que qualquer religião é feita, do que as aparências. Aqui em Campinas havia, não sei se ainda existe, uma instituição espírita que dava para os seus frequentadores e trabalhadores uma coisa que eles imaginavam ser bastante estimulante. Quando fulano frequentava, ele era um Zé Qualquer. Mas depois que ele já começava a ir com mais vezes, começava a fazer algum servicinho, ele recebia 2 mãozinhas assim postas, de bronze. Aquelas feinhas, escurinhas.
Então eles vestiam aquilo, 2 mãozinhas na lapela do seu avental. Já sou trabalhador. Se ele permanecesse trabalhando por mais, 15 minutos, 1 ano, 2 anos, aí os dirigentes da instituição, a critério deles, promoviam o trabalhador para 2 mãozinhas assim, de prata. E determinando-se o afinco, observando-se o empenho, um dia, aquelas 2 mãozinhas de prata acabavam se transformando em 2 mãozinhas de ouro. Isso mesmo. Coisa linda para estimular, não é? Para estimular a disputa, para estimular o que é de pior no ser humano, para estimular as diferenças. Mas esta era uma regra de uma instituição religiosa, provavelmente inspirada por entidades trevosas, que deram esta excelente ideia para os que a dirigiam. Como outras, como nos conta o Espírito Lúcio no livro Esculpindo o Próprio Destino, que também são assessoradas por esse tipo de entidade inferior, que sopram no ouvido dos dirigentes irresponsáveis, que de pureza aqui tem muito pouco. Dizem, olha, vai chegar o carnaval aí, você já viu, a psicosfera da Terra fica muito pesada, tem que fechar o centro, para ele não ser atacado. É mesmo, né? Aí a gente aproveita e tira umas fériasinhas. Veio bem a calhar, porque tem uma viagem programada. E aí então fecha-se a casa e a maioria dos frequentadores vai dizer, que bacana, isso mesmo, a gente tem que se proteger contra esse bando de malfeitores invisíveis, que agora vem à superfície. Parece a história de Humberto de Campos. Mandei você lá para ajudar os que estavam chafurdando no lodo. E o que fez você? Se retirou para o campo, fechou a casa espírita, não fez nada de bom para ajudar essas entidades. Com a desculpa de que não vamos nos contaminar. No livro Esculpindo o Próprio Destino, Lúcio conta o mecanismo que é administrado por entidades trevosas e que atacam dirigentes frouxos, trabalhadores omissos, gente preguiçosa, que quer se salvar à custa de meia hora de trabalho para Jesus e o resto da vida explorando o Cristo nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas doenças. Dizendo que estas pessoas, na verdade, quando aceitam esse tipo de conduta, fazem o serviço tornar-se mais fácil para os que perseguem os seres humanos nas suas fraquezas. Quando de verdade é exatamente nesses dias que a casa espírita precisa funcionar. É nesses dias que precisamos de muita oração, muito trabalho, muita atividade numa instituição religiosa. Porque senão o que a gente fala aqui é nada. Senão é apenas uma teoria bonita, que a gente ainda põe a culpa em Jesus, que foi quem inventou. O capítulo 8 nos dá a dimensão do que significa ser filho de Deus. Você é filho de Deus, mas nunca viu seu pai. Não importa que religião você tenha, não é estranho isto. Você é filho de pai desconhecido. Você é filho de alguém que vai na casa do pai, mas o pai nunca está lá. E por que as pessoas entram nas igrejas e saem das igrejas tão vazias quanto entraram? Porque nunca foram atrás de encontrar o pai. Foram atrás de encontrar a satisfação dos seus desejos, das suas necessidades materiais. Foram atrás de encontrar o mundo dentro da casa do pai. Por isso não são capazes de sentir Deus. Não são capazes de, mesmo que não entrem nas igrejas, porque isso não é condição para você ver Deus, como disse Jesus. A condição é a sua pureza. Ser puro por dentro.
Você não só não verá Deus com os olhos, mas muito mais e mais profundamente do que vê-lo, ser internada com Ele, como a gente vê um quadro, uma estátua, um manequim em uma loja. Mais do que isso, você tem não só a capacidade de senti-lo, mas estar com Ele. De saber o pulsante do que você é. Só conseguimos isso quando esta pureza real, que não se mistura com a cor da roupa, com o tipo de cardápio, faz parte do que a gente vive, do que a gente é. Algo que de verdade nós não temos ainda. Porque nosso desejo de ser bom se mistura no cipoal dos espinhos, das nossas maldades, das nossas torpezas, da nossa malícia. Mas que se nós começarmos a treinar, a estar atentos, a trazer de novo o bicho para o trilho e manter o cavalo andando na reta, lentamente, nós pararemos de ser animais, nós pararemos de ser como temos sido. Certa vez, conto sempre isto, porque está em livro. Chico Xavier encontra-se em um hotel visitando um amigo. E ao saírem no corredor, naquela época, deparam-se com uma famosa atriz, cujo talento mais importante, cujo talento maior e o maior reconhecimento público que ela tinha como atriz era andar pelada. Luz del Fuego. E escandalizava cidades, porque saía nua. Chico e o amigo estão no corredor quando aquela mulher escultural, para os padrões da sua época, em pelo, se apresenta diante deles. E então Chico olha para ela e fala assim: minha filha, você andando vestida desse jeito vai acabar contraindo uma pneumonia. Mas falou com sinceridade de pai. E ela, assim, desconcertada, disse para ele: Chico, você é o único homem que eu conheço na terra que quando olha para mim, pensa na minha saúde. Pensa na minha saúde. Pensa no meu bem. Porque a maioria, todos os outros, pensavam em outra coisa. Maliciosos que temos sido. Vitimados pelas tentações do olho. Provavelmente, se a gente visse Deus com os olhos, numa forma qualquer que Ele se apresentasse, nos encantaríamos nos primeiros 5 minutos. E depois eu começar: mas olha, Deus está com um jaleco tão demodê, meu Deus do céu. Meu Deus do céu não é Ele mesmo, né? Ele não podia ter um modelito melhor? Lá estamos nós de novo. Voltando a funcionar pelos padrões do defeito, da comparação, das coisas inferiores que dominam nossa vida, porque nós olhamos os outros, não pelo aquilo que são, mas pelo aquilo que vestem, por aquilo que parecem. E vivemos sinalizando, por causa desse mundo de malícias, sinalizando o que queremos, pela forma como nos vestimos, pela forma como nos postamos, nos estilos que adotamos, sem saber por que adotamos esse estilo. E então nos recordamos de uma situação interessante. A pessoa nasceu com uma mancha do vinho do Porto. Sabe o que é isso? Uma mancha avermelhada. Dependendo do tamanho, ela está em regiões, às vezes, um pouco mais inconvenientes, porque às vezes está no rosto, às vezes está no ombro, às vezes está no braço. Então a pessoa nasceu com uma mancha daquelas grandonas assim, avermelhadas aqui nas costas, no ombro. Meu Deus, entra em depressão. Meu Deus, eu não tenho que tirar essa mancha, eu preciso fazer uma cirurgia plástica.
Onde já se viu, não posso usar um maiô na praia, um biquíni, então todo mundo fica me olhando. Que eu tô com aquela mancha. E aí junta dinheiro, faz uma cirurgia e fica feliz, porque se livrou da mancha. E aí vai num tatuador e manda pôr um Homem-Aranha aqui, no mesmo lugar. Tatua um dragão nas costas inteiras. Que lógica pode existir numa conduta assim? Em que a mancha era feia, mas o dragão é lindo. A teia de aranha, a aranha junto. Porque esses estilos fazem parte da nossa necessidade, porque nós não somos maduros para mostrarmos o que somos pelas atitudes que tomamos, pelas opiniões que temos, pela maturidade de ser mais do que a de parecer. Por isso que nós não vemos Deus, nem o sentimos. Porque é preciso ser autêntico para entender o que o Pai planejou para nós. É preciso ter uma autenticidade que não depende de igreja nenhuma. Não depende de nenhum pastor dizer que você é bonzinho, que você é puro, que você está absolvido. Não. Depende da gente. Ter consciência disso. Livre, segura, autêntica. E todas as coisas, todos os apetrechos, todos os ritos que nós usamos para fazer de conta, só nos enganam. Só nos iludem. Só nos fazem achar que estamos prontos para uma coisa que estamos muito longe ainda de aprontar. E é isso que vamos descobrir depois. Fomos mandados a um mundo periclitante, a um ambiente de tragédias de todos os tipos. Fomos mandados para morar com pessoas em nossa família que estão precisando de um apoio moral para se tornarem menos viciados, menos inferiores, menos primitivos. E aí nos metemos em religiões, nos metemos em igrejas, nos metemos em teorias. E somos bonzinhos lá nas igrejas. E chegamos em casa, não falamos, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E se nos provocam, nós pisamos e repisamos e jogamos na cara e não conversamos. Porque somos muito bons, muito puros. E somos capazes de salvar toda a congregação. Mas passamos a vida do lado de pessoas que não se tornam nem um pouquinho melhores, porque nosso orgulho não permitiu que a gente esquecesse uma besteira, desse o outro lado, não julgasse, entendesse os limites, entendesse a dificuldade, entendesse os vícios daquela criatura. Hoje ainda, hoje à tarde, um rapaz, mocinho, bonito, saiu da sala de passe. E ao abraçá-lo, perguntei a ele, você tem alguma dor? Não. Não me olhava muito no rosto. Não. Era um moço forte, bem de saúde. E coisa que eu não costumo fazer, provavelmente inspirado por alguém que queria me ensinar e me mostrar alguma coisa, voltei a perguntar para ele, então, por que você veio aqui? Ele sorriu assim e falou baixinho no meu ouvido. É porque eu quero parar de fumar maconha. Era um viciado. Você olha para ele, você pensa que é um rapaz cheio de vida. Mas veio numa casa de Deus porque está cansado de ser um viciado. E teve coragem de contar isso. O que a maioria esconde, o que a maioria tem vergonha de fazer. Teve coragem de dizer, eu preciso parar de fumar maconha. E veio falar isso para mim.
que não tenho poder nenhum, que não tenho nada a não ser o desejo que a pessoa seja feliz. Como se eu tivesse algum poder de fazê-lo parar de fumar. Então a única coisa que pude fazer foi me dar um abraço, que a gente vai pedir isso junto. Para quem pode. Para quem tem força. Me abraçou o moço então. E pedi que Deus fizesse por ele tudo o que fosse possível. Para que ele tivesse vontade. Para que ele tivesse coragem e força. Para que aquelas entidades que estavam com ele também fossem amparadas. Fossem ajudadas. Porque um viciado não é viciado sozinho. Não é viciado só por ele. Arrasta consigo espíritos que gostam da mesma coisa. Mas esse moço está mais perto de vencer do que todos nós que fazemos de conta que não somos orgulhosos, que não somos vaidosos, que já somos bonzinhos. Porque ele disse onde estava a sua dor e o que é que ele precisava assumir para ele. Ele deu o primeiro passo. Não está diante de Deus achando que Deus é um palhaço, que não sabe quem ele é. Como a maioria dos cristãos está nas igrejas, colocando um tomate vermelho no nariz divino, fingindo que é bonzinho, que é puro, porque não come carne, e porque veste branco, e porque já tem 2 mãozinhas de ouro assim no seu peito. Por isso que ainda estamos cegos, nós que enxergamos. Capítulo 8, tantas coisas ricas que tem a nos ensinar. Verdadeira pureza. Fala Jesus no capítulo desta noite. As mãos não lavadas, o que importa não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos na terra, quando para muitos é um sacrifício viver. Para muitos é um peso ter que levantar-se de manhã ou ter que enfrentar os mesmos conflitos, as mesmas dívidas, as mesmas angústias e problemas. Mas depois que a gente compreende o funcionamento das leis do universo, Senhor, não importa que estivéssemos num catre, não importa que não tivéssemos o que comer, não importa qualquer dor que nós necessitássemos enfrentar, abrindo os olhos novamente, poderíamos desfrutar do maior tesouro que possuímos, esta vida, como concessão da justiça do universo, para que nosso ser desse um novo sentido à sua jornada, para que nossa alma tivesse coragem para enfrentar cada momento de aflição, dominando-se, esculpindo-se pelo fogo, para cauterizar as feridas do espírito. Este tesouro precioso representa a chance bendita dos maldosos de outrora corrigirem seus erros, dos desafortunados que aprenderam caminhos mais elevados voltarem à vida para recuperarem-se. Esta vida é a chance de voltarmos a viver junto daqueles que foram nossos amigos,
com quem nós já tivemos a alegria de nos encontrar em uma família, como também nos deixa abraçar de novo o adversário ou a nossa vítima, recolhê-la da sarjeta moral onde a tiramos, e de novo, Senhor, à custa do nosso esforço, da nossa dedicação, reerguermos a quem prejudicamos e limparmos-nos das nossas nódoas. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a entender que a vida, não importa qual seja a dificuldade, é a universidade que nos qualifica como espíritos nobres, como Jesus também, um dia, como cada um de nós haverá de ser. E é isso que a gente quer agradecer, Senhor, cantando mais uma vez. Como vamos fazer? Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem.